Querido Deus, maravilhoso Pai, na tua presença, Senhor, estamos nesta madrugada para te pedir, Senhor, a orientação do teu Espírito Santo, para iluminar nossas mentes, para que nós possamos entender, Senhor, as tuas verdades e pomos em prática e também sermos capacitados a transmitir outras pessoas que ainda não te conhecem. Quero te pedir encarecidamente, Senhor, pelas essas irmãs que estão à frente desse departamento, como nós precisamos cada dia mais nos apegarmos a Ti, olhando para Ti como nosso modelo perfeito, assim possamos prosseguir os degraus da escada da perfeição. Pedimos pelas nossas famílias, Senhor, tenha misericórdia de cada um deles, especialmente as famílias que têm membros que já foram da Tua igreja e hoje estão afastados, que eles possam, Senhor, dar lugar ao Teu Santo Espírito, trabalhar em suas vidas e antes que seja tarde demais, tenha o privilégio de retornar para Ti, Senhor. E um dia possamos juntos, preparados, encontrarmos contigo nas mansões celestiais e morarmos contigo por toda a eternidade. Quero te pedir, Senhor, também, cada dia, que venha visitar aqueles que estão nos leitos de dores, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia deles, queira confortá-los, animá-los, para que eles possam, cada dia, olhar para Ti como nosso modelo perfeito. Sabemos que somos pecadores, miseráveis, indignos de estarmos na Tua presença, mas a Tua infinita misericórdia nos alcançou. E que nós queremos também, Senhor, ver as nossas famílias, aqueles que se afastaram de Ti, que eles possam entender que o mundo é mau, não tem nada para nos oferecer, mas que nós venhamos nos entregar por completo, Senhor, sem reserva, para naquele grande dia termos o privilégio de recebermos a tua recompensa que tem preparado para dar a todos aqueles que te obedecem, meu Senhor. Seja com o pregador, que for a pregadora que for falar hoje, que possa ser ungido com o poder do teu Espírito Santo e que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades espirituais. Nós te pedimos essas bênçãos, meu Pai, não porque merecemos, a gente sabe que não temos merecimento, mas é confiado nos méritos de teu amado Filho Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. 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 Deus abençoe todas as orações e venha responder conforme a vontade dele, né? Queridos irmãos, uma feliz semana para todos. E hoje vamos dar continuidade ao nossos estudos do livro Eventos Finais. Estamos no capítulo 13 e hoje tem como tema a chuva serôdia. E o nosso mensageiro de hoje é o irmão Eliés Santiago, da Sembra. Irmão Eliés, bom dia. Bom dia, irmã Alexandra. Tudo bem? Graça e paz seja com minha irmã e também com todos os nossos irmãos aqui nessa sala de reunião. Amém. Amém. Bom dia. Para eu é uma grata satisfação estarmos aqui, né, mais uma vez para falar com os irmãos. Os irmãos me ouvem bem? Sim. Sim. É uma grata satisfação para eu, né, poder estar aqui mais uma vez para compartilhar o pão da vida com meus irmãos. É um assunto, meu irmão, que eu gosto muito, assim, todos, né, esse assunto sobre a chuva serôdia. Nós temos orado bastante, entre aspas, né? Nunca é bastante, nunca é o suficiente, mas temos orado, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos envie os aguaceiros da chuva serôdia, nos envie a chuva serôdia para que nós possamos concluir a magna obra de Deus e poder estar caminhando para o nosso lar. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu. Nós vamos morar lá por 1000 anos e depois desceremos para morarmos na nova terra, aqui onde Jesus vai renovar tudo, onde ele vai purificar. Pecados e pecadores não mais vão existir. Então esta é a nossa bendita esperança, né? Eu quero nesta manhã iniciar convosco falando sobre a chuva serôdia, o capítulo 13 do Eventos Finais, que nós estamos estudando nessa série. E eu quero começar aqui lendo os versos de Oséias, capítulo 6, versículo 3, Joel 2, 23 até o 28, e também Zacarias, capítulo 10, versículo 1, onde lemos assim, em Oséias 6, 3, diz: conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então Jesus, ele vai nos enviar para sobre nós a chuva, e a chuva serôdia. Nós vamos entender um pouquinho aqui, neste estudo, a diferença entre a chuva temporã e também a chuva serôdia. Lemos aqui em Joel, no capítulo 2, do versículo 23 até o 28, até o 28, onde diz assim, olha: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça. Irmãos, eu paro aqui um pouquinho para chamar a atenção dos irmãos para esse verso. Tem um texto, o testemunho da irmã White, que diz que todos que estão fazendo o trabalho missionário, estes irão receber a chuva serôdia. Quem não estiver fazendo o trabalho missionário não vai receber a chuva serôdia. É solene esse anúncio, é solene este aviso. Então, todos nós, irmãos, somos capacitados por Cristo para fazer esse trabalho, o trabalho em receber, para receber a chuva serôdia, e é o trabalho missionário. O trabalho missionário precisa ser realizado, o trabalho missionário precisa ser feito. Então, ficam atentos. Se você ainda não tem um aluno para estudar, se você não conseguiu ainda, chame na sua igreja o departamento de evangelismo, o departamento do trabalho missionário, e fale: irmão, me ajuda, eu preciso conseguir um aluno para eu estudar. Eu preciso estudar a palavra de Deus e ensinar. Mas você pode começar na sua casa. Você não precisa começar longe da sua casa. Você pode começar com seu vizinho. Você pode começar com seu colega de trabalho. Você pode iniciar fazendo o trabalho missionário para que esta promessa se cumpra. Porque ele fala assim, olha, e enviarei, ou seja, vos dará ensinador de justiça. Nós estamos ensinando, ajudando as pessoas a compreender o caminho que leva ao céu. Ou seja, precisamos entender que a chuva serôdia, tanto a temporã quanto a chuva serôdia, ela cai quando estamos dando ensinamentos, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus. E ele diz assim, olha, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Qual é a diferença entre a chuva temporã e a chuva serôdia? No Oriente, é representado ou simbolizado. Papai do Céu, ele manda certos agentes, ele usa certos agentes da natureza para nós entendermos a diferença de uma com a outra. Lá no Oriente, ele utilizava esta imagem, ou seja, da chuva, para poder descrever a semeadura da semente ou a semeadura do grão sobre a terra, e usa a chuva serôdia, que é em fortes aguaceiros, para a terminação do amadurecimento da semente. Então, primeiro, o evangelho é semeado no coração do pecador. O pecador, ele aceita o sacrifício de Cristo. Ele consegue, assim que ele recebeu a boa semente, ele consegue visualizar o altar de sacrifício de Cristo, ali no santuário, logo na entrada do santuário. Assim que ele aceitou esse sacrifício, a chuva serôdia faz um trabalho de levar o pecador ao arrependimento e descer as águas batismais, que são representadas pela pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos. Esta pia é um símbolo onde todo pecador ele precisa ir, que é o batismo, e assim, dessa forma, ele entrar e acompanhar Jesus no lugar santo e no lugar santíssimo do santuário celestial. Então, o caminho que o pecador faz, e a chuva serôdia faz esse processo, faz esse trabalho no coração do pecador. Então, no momento que o pecador, ele aceita Jesus como seu salvador, o reino da graça foi implantado no seu coração. Então, a chuva temporã é para implantar o reino da graça no coração do pecador e preparar ele para ser um justiceiro, ou um arauto da justiça,
um pregador da mensagem, para que a mensagem também alcance mais corações, mais corações. E assim, a chuva serôdia, que é para fazer o amadurecimento dessa semente que foi lançada em grande medida, e também para fixar em nós o caráter de Cristo, a chuva serôdia é necessária. Aí diz: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a aruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Meus irmãos, quando a chuva serôdia cair, e está perto de cair, porque nós estamos exatamente na sacudidura, nós estamos no peneiramento, a igreja de Deus está no peneiramento neste momento, e a chuva serôdia cai após esse peneiramento. Então estamos prestes, na iminência de receber a chuva serôdia. Então vai ser muita gente que vai se converter em um dia, que centenas, milhares de pessoas se converterão em um dia. Louvado seja Deus por isso. E aí ele diz: e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. O meu povo não será envergonhado para sempre. A nossa luta, as nossas lutas, as nossas batalhas, irmãos, elas estão quase terminando. Mais um pouquinho e nós passaremos para a eternidade com Cristo. Então, nós não podemos esmorecer agora, nós não podemos permitir que venhamos ser peneirados, venhamos ser joeirados, e assim podemos cair fora da peneira. Mas nós precisamos permitir que a chuva venha sobre cada um de nós, que a chuva caia sobre nós. A chuva temporã é a aceitação do evangelho, é a preparação para a pregação do evangelho. Então nós precisamos estar pregando, precisamos estar preparando, precisamos estar unidos, unânimes em oração, clamando ao Senhor pela chuva serôdia, porque Ele só vai dar chuva serôdia baseado no que nós pedirmos. Vamos ver aqui em em Zacarias, no capítulo 2, versículo 23. Zacarias, capítulo 2 e o versículo 23, nós lemos assim. Zacarias, 10, capítulo 10, versículo 1, nós lemos assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo para cada um. Os irmãos perceberam que a palavra de Deus aqui fala que a chuva serôdia vai cair no primeiro mês. No primeiro mês a chuva vai cair. Mas ela vai cair quando nós estivermos pedindo ao Senhor. Pedir chuva serôdia no tempo da chuva serôdia. E esse tempo chegou. Então nós precisamos, em cada oração que nós fizermos, nas orações secretas, na oração familiar, na oração em público, na casa de Deus, nós precisamos pedir a chuva serôdia. Precisamos, como povo, unidos, clamando ao Senhor. Vocês podem imaginar o que é isso chegando aos ouvidos do nosso Salvador, aos ouvidos de Deus? O seu povo clamando pelo seu poder para que possamos finalizar esta obra, para que possamos pregar a mensagem, porque está escrito, Jesus diz que quando esta mensagem do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. É a coisa mais maravilhosa que podemos imaginar. E Jesus diz, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Como orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual.
O amadurecimento do grão apresenta a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Então, ela vai terminar. A chuva serôdia, ela termina a obra que a chuva temporã começou a fazer. Ou seja, o Espírito Santo, na nossa vida, ele está fazendo um trabalho e preparando para que o nosso vaso seja vertido uma medida, uma porção maior. A mesma porção que Elias deu para Eliseu. Assim é representado também a chuva serôdia sobre cada alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à imagem de Cristo. A chuva, ou seja, o trabalho da chuva temporã, ela prepara para recebermos a chuva serôdia. Então, a chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas, a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Queridos, nosso povo, nós somos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. O nosso povo, eles são os que fazem parte dos 144 mil. De 1844 para cá. Porque a profecia de Daniel, capítulo 12, ela diz, bem-aventurado são aqueles que chegam e alcançam até 1335 dias. E esse 1335 dias, ele cumpriu-se em 1844. Então, bem-aventurado todos os que nascessem de 1844 para cá. Porque todos que conhecem a mensagem, as 3 mensagens angélicas, todos aqueles que morrem sob a verdade do sábado, estes farão parte dos 144 mil. Então, a chuva temporã, ela caiu sobre a igreja e ela está caindo sobre o coração do pecador, para que ele arrependa e venha para a guarda dos seus mandamentos, especialmente dá ênfase no Santo Sábado, porque é o 4º mandamento que mostra quem que é o nosso Criador, quem que é o legislador e quem é o mantenedor de todas as coisas. Então, nós vamos receber a chuva serôdia, porque estamos realizando o trabalho de ensinadores de justiça, ensinando os caminhos para o povo de Deus, para aqueles que irão ser salvos. Muito bem. Em obediência à ordem de Cristo, quando os discípulos estiveram ali, após Cristo ressuscitar, Jesus ressuscitou, os discípulos encontraram, Jesus apareceu para os discípulos, foi na busca dos discípulos, e eles ali, recebendo a Jesus, ouviu o maravilhoso convite e a ordem que Jesus falou para eles: ficai aqui até que sobre vós sejais vertido o poder do alto. Ou seja, eu vou, mas enviarei o Consolador, e o Consolador vai testificar de tudo que eu fiz, a verdade que eu falei, a verdade que eu fiz, ele vai testificar disso. Dessa forma, os discípulos receberam a chuva temporã. A chuva temporã, ela veio no ano 31. 50 dias após a ressurreição do nosso Salvador, ele foi derramado. O Pai cumpriu a promessa, derramando o Espírito. Os discípulos estavam esperando essa chuva, irmãos, por 10 dias. Eles ficaram ali esperando, unidos, se consagrando, orando, arrependendo, pedindo perdão um para o outro. E assim, eles receberam a chuva temporã. Desta forma, nós também precisamos estar unidos em oração, como estamos aqui agora nessa sala de oração, como estamos aqui. Esta é a ocasião em que Cristo pode verter sobre nós o seu Santo Espírito, a chuva serôdia.
Cada reunião, cada momento de oração, seja na conferência geral, seja numa reunião campal, seja nos cultos de oração na quarta-feira, feito na sua casa de oração, é uma oportunidade para o Senhor verter sobre nós o Espírito Santo. Então nós precisamos, irmãos, estar unidos. O apóstolo Pedro, ele fala ali em Atos 3, versículo 19. Diz assim, olha, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não, ele fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, a ordem é, para que nós recebamos o Espírito Santo, precisamos nos arrepender, precisamos nos converter, e aí sim, os nossos vasos estarão com a boca para cima, para poder receber os aguaceiros da chuva serôdia. Então ali fala que a chuva serôdia virá sobre nós, mas nós precisamos fazer algo, trabalhar na seara do Senhor, nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, sentir ódio pelo pecado, eterno amor e compaixão pelo pecador. É assim que Jesus quer que nós façamos. A nossa vida tem que ser uma vida orientada e seguida pela vida de Cristo. E assim como ele ordenou para os seus discípulos ali no ano 31, ele ordena para nós hoje que estejamos também unidos, unânimes, juntos, falemos o mesmo idioma, falemos a mesma linguagem, que é a linguagem do céu, a linguagem do reino, pregando o amor de Cristo aos corações. Não queremos, não podemos convencer ninguém do seu caminho de pecado, mas nós podemos sim pregar, porque a função do Espírito Santo é convencer o pecador da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a função do Espírito Santo, que é a chuva temporã. E depois a chuva serôdia vem para fixar o caráter de Cristo em nós, para fazermos e realizarmos as mesmas obras que Cristo fazia aqui na terra quando esteve aqui, presente pessoalmente. Humilhar nosso coração, eis um requisito para recebermos a chuva serôdia. Então precisamos nos humilharmos a Deus aos pés de Jesus. E ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Hoje, nós ainda vemos um espírito na igreja que não é o Espírito de Deus, é o espírito de supremacia, ou seja, o eu quer sobressair. Eu posso, eu sou, eu que vou, eu que faço. E dessa forma, impede o derramamento da chuva serôdia. Quando nós pensarmos e percebemos que é estratégia de Satanás impedir que nós limpemos o caminho para o derramamento da chuva serôdia, quando nós entendermos isso, nós vamos permitir que Deus realize o trabalho em nós, abrindo o caminho, tirando todo o empecilho, toda aquela contenda, toda aquela discórdia, todo aquele eu que há em nós precisa ser lançado por terra. E assim nós vamos receber os aguaceiros da chuva serôdia. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendia pelas posições mais elevadas, foi o Espírito Santo derramado sobre a igreja primitiva. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou a temporã. Glorioso, irmãos, foi o resultado. Agora, até o fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira igreja de Cristo. Cristo tem uma igreja sobre a terra. Cristo não é um prostituto, não é um adúltero. Ele só tem uma igreja sobre a terra. Ele não tem duas igrejas. Ele não tem várias igrejas. Ele tem filhos obedientes lá em outras denominações,
mas que sairão de lá por ocasião do derramamento da chuva serôdia. Eles irão ouvir o convite que nós faremos com poder, daremos a mensagem, as 3 mensagens angélicas, mas em uma delas, que é de Apocalipse 18, o capítulo 18, o versículo 1, 2 e o 4, nós falaremos com uma intensidade. Sai dela, povo meu. Então o convite será feito. Sob a influência do Espírito Santo, a palavra de penitência e confissão misturava-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se convertia num dia. O Espírito Santo nos capacitará e nos capacitava a falar com fluência, línguas com as quais não tínhamos nunca tomado contato. Por que nós vamos falar em línguas? Por que nós vamos ser transportado ou teleportado para outros lugares? Porque Deus vai colocar missionários, o seu povo, em contato com todos aqueles que irão aceitar o Evangelho. Tem cidades, irmãos, que nunca ouviram falar o Evangelho e o Espírito Santo vai nos teleportar para esses lugares, assim como fez com Felipe. Ele vai fazer conosco também. Vai nos levar e vai nos tirar e vai fazer com que, irmãos, milhares se converterão num dia. E o nosso trabalho iremos correr de um lado para o outro para pregar a mensagem. E ali as pessoas se converterão. Um dia, milhares. Hoje nós temos uma dificuldade de trazer uma pessoa para a casa de Deus, para a igreja. Temos uma dificuldade seríssima. Você trabalha, você estuda com a alma, você fala, você prega, você dá um estudo, dá outro estudo, e a pessoa se convence naquele momento, depois a pessoa desanima um pouquinho, e aí você vai de novamente, a pessoa se reanima. Agora, nesse dia não, irmãos, nesse dia vai ser poderoso, poderoso, e milhares vão se converter. Se seus corações estavam sobrecarregados com benevolência tão ampla, tão profunda e tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. O resultado do derramamento da chuva serôdia é a conversão do pecador. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. Aqui está a resposta às nossas orações por essa lista de libertação. Aqui está a resposta, irmãos. Não podemos deixar de orar por nossos irmãos que estão longe dos caminhos de Deus. Porque aqui diz assim, olha, a igreja viu conversos vindos para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. Ou seja, louvado seja Deus, glória a Deus, porque nossa esperança é os nossos filhos desviados irão voltar para os caminhos de Deus e veremos eles subindo conosco para as mansões celestiais. A promessa de Deus não falha, a nossa fé tem que se fortalecer e firmar nisto. Orarmos, clamarmos ao Senhor para que vejamos os frutos da oração sendo atendida. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo. Então, nossa ambição não vai ser nada deste mundo. Vai ser revelar o caráter de nosso Salvador diante do mundo, daqueles que ainda não ouviram falar do amor de Cristo. E também por aqueles que ouviram e que irão voltar para os caminhos do Senhor. O fim da ceifa da terra, irmãos, é a chuva serôdia. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã. Glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. E diz assim, olha, ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não foram testemunhados desde os tempos apostólicos.
o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Glória a Deus por esta magnífica obra. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. A chuva temporã produz conversão. A chuva serôdia, ela desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Que a nossa oração também seja: Senhor, verta sobre nós o Espírito Santo e dai-nos um caráter semelhante ao do nosso Salvador. E assim, irmãos, Deus tem a alegria e o prazer em atender as nossas preces, as nossas orações. Nós não podemos nos desmotivar e nem desanimar. Por mais que venham as provações, por mais que você passe por tempos difíceis na sua vida, e cada um de nós temos uma cruz para levar. Cada um de nós temos exatamente aquilo que Deus nos dá, porque Ele sabe que nós suportaremos. Então, nós não podemos esmorecer, desanimar e achar que isto não é normal. Normal, irmãos, nós sofrermos, nosso Salvador sofreu, então nós iremos sofrer, mas também receberemos de Deus aqui esse grande privilégio, essa dotação da chuva serôdia. Ouvi que os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Irmãos, vocês estão percebendo que este acontecimento, ele diverge do que a serva do Senhor estava vendo? Uma igreja fraca, uma igreja débil, uma igreja que estava lutando e quase caindo. E ela chega numa passagem, ela fala assim: olha, quase cai, mas não cairá. Quase caiu, mas não cairá. E aí, ela vê uma mudança na igreja, um comportamento diferente. E ela vê agora o povo cheio de poder. E ela pergunta ao anjo: o que foi que mudou esta operação? O que fez essa operação acontecer na igreja? Ele fala: foi a chuva serôdia que fez esta mudança. Que em nenhum ponto de nossa experiência podemos nos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá e a aperfeiçoadora chuva serôdia. Irmãos, todos os dias nós somos provados. Todos os dias nós recebemos provações sobre nós. Todos os dias nós podemos vencer ou nós podemos sair derrotados desta batalha. Mas não é o fim da guerra. A batalha, Satanás muitas vezes faz você acreditar que você perdeu, porque você perdeu aquela batalha. Mas persista, insista em oração, e você saberá que você não perdeu, porque Cristo, o nosso comandante, o nosso general, está do nosso lado, está conosco. Então é necessário que caminhemos na chuva temporã, agora, recebendo o Espírito Santo, recebendo em nossa mente, ouvindo a sua voz, dizendo: filho, levante, vamos, avante, estamos perto, estamos chegando no fim. É importante nós ouvirmos isso. O Espírito Santo procura habitar em cada alma, caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado. Os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições, os atos semelhantes aos de Cristo, tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Isso aqui é uma grande alegria para nós, porque tem momento que nós achamos: Senhor,
eu não vou conseguir vencer. Mas quando nós pensamos dessa forma, Jesus fala, sim, você vai vencer. No meu sangue, pelo meu poder, você vai vencer. E assim essa confiança nossa se apega às mãos do Onipotente e nós conseguimos vencer. Diz que as convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal, ou seja, o trabalho missionário em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Quantos de nós, quando estamos dando estudos bíblicos, nós falamos algo que nós sabemos e entendemos que não fomos nós que falamos, foi o Espírito Santo. Isso é chamado de chuva temporã. E esta é a oportunidade também de poder recebermos a chuva serôdia. Se quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode, escuta só isso aqui, Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus. Mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Ele não pode fazer isso. Então, irmãos, Deus, o nosso Deus, ele já venceu. E ele quer que cada um de nós, como seus filhos, creiamos o seu poder, porque seremos também, em nome de Jesus, vencedores. Devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Não é amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem, é hoje. É privilégio nosso termos a dotação da chuva serôdia, o Espírito Santo sobre nós hoje. Buscai, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Irmãos, o céu todinho está ansioso para conceder a chuva serôdia. Irmãos, está escrito que o ministério dos anjos, que eles irão operar fortemente quando o Espírito Santo de Deus estiver derramando sobre nós. Diz que o Espírito Santo derrama sobre nós e os anjos cooperarão conosco, nos levarão de um lado para o outro, abrindo as portas, e assim a mensagem será levada pelo mundo inteiro. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com as nossas petições e a suplicar-lhes o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Ou seja, importune ao Senhor. Peça o Espírito Santo. Peça a sabedoria dos altos céus. Importune-o, fale, e ele irá conceder-nos este poder. Então Deus está com a disposição em nos dar, e nós precisamos estar com a disposição em pedir. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que o peçam, do que os pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta às nossas orações. Queridos, eu tenho certeza e plena convicção de que tanto este grupo de oração, que aqui está, como todas as outras igrejas, os grupos de orações que estão reunidos em vários lugares no mundo, não são só o nosso. Todos nós receberemos essa bênção de Deus. Todos nós que esperamos este reavivamento, receberemos essa resposta pela graça e o poder de Deus. Então a reforma, ela deve acompanhar o reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo.
Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Já foi falado aqui em várias pregações sobre reavivamento e sobre reforma, mas eu quero aqui enfatizar: reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. É aquele momento em que você recebe o Espírito Santo como chuva temporânea e diz: eu quero, Senhor, mudar de vida. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, receber o teu Espírito Santo. Eu quero ajudar, Senhor, a pregar o teu evangelho. Eu quero me dispor para fazer o teu trabalho na tua casa. Eu quero, Senhor. Eu vou e o Senhor vai operar sobre nós o teu Espírito Santo. E aí nós vemos que a reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e prática. Então, se você fazia algo que desagradava o coração de Deus, você muda de rumo e você faz diferente. Isso é uma reforma que você está fazendo. E o reavivamento, o Espírito Santo nasce de novo em você e nós começamos a fazer e realizar um trabalho para a obra de Deus. Temos que deixar de lado, irmãos, toda contenda e dissensão. Toda contenda. Ponha de parte os cristãos toda dissensão. E entregue-se a Deus para a salvação dos perdidos. Entregue-se a Deus para nós salvarmos os perdidos, para buscar eles. Eles precisam disso. Eles precisam ouvir o que Deus quer de cada um. Amai-vos uns aos outros. Os atributos que Deus mais aprecia são o amor e a pureza. Estes atributos devem ser acalentados por todo cristão. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Quando assim fizermos, desimpediremos o caminho para a chuva serôdia. Nós precisamos ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo. Manter sempre os nossos vasos limpos com o lado certo para cima. E, irmãos, infelizmente, nem todos receberão a chuva serôdia. Nem todos, irmãos. Olha, diz assim, olha, foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforço de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisto confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Não acontecerá. E o Espírito Santo não pode derramar sobre eles, porque não estão preparando agora. E quanto maior luz tivermos, maior nós somos cobrados. Então, pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros e cada um erva no campo. Queridos, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos dê porção dobrada agora neste momento do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha ser derramado sobre cada um dos nossos irmãos que estão nessa sala de oração. Que fervorosamente nós tenhamos o desejo de trabalhar pelas almas, de ganhar almas para o Salvador, para o nosso Salvador Jesus. Que nós tenhamos esta sede, esta fome, e sintamos essa necessidade. Que o Espírito Santo nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos encha do seu poder. Esse é meu sincero desejo também, a minha alegria em estar falando para os irmãos aqui, e a minha esperança, tá? Que nós todos estejamos recebendo o Espírito Santo e muito em breve estejamos subindo com Cristo nas nuvens dos céus para morar com Ele para sempre. Amém.